Wonderful Jesus is to me, Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, my, that blooms my heart. How wonderful He is. I tell you, there's no end to this. I come into this 33 years ago, feeling this way. And if He tarries one day, I'm going to close my eyes. I'm going out in the same way. Amen. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. He's the Counselor, my Prince of Peace. A mighty God is He. He's saving me. He's keeping me from sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Is the old-time Holy Spirit, and the devil won't get near it. That's the reason people fear it, but it's good enough for me. Is the old-time religion, is the old-time religion, is the old-time religion, it's good enough for me. It will do when I am dying. It will make you stop your lying. It will start the devil flying. And it's good enough for people. Give it all. Time is done. Give it all. Time is done. Give it all. Time is done. It's good enough for me. It's so good I want no other. For it makes me love my brother. It brings things from undercover, and it's good enough for me. Oh, give me this. Oh, time is done. Give me this. Oh, time is done. Oh, time is done. It's good enough for me. All of us can sing like, it was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. And it's good enough for me. It is all time religion. Got that old time religion. Got that old time religion. Amen. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and then we'll gather home. No friends will join on earth, I know, no peaceful sheltering down. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bid me cease to roam, and lean for succor on His breast till He conduct me home. So we'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes.
Boa noite, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom estar na casa do Senhor mais uma vez. A escritura a ser usada hoje pelo irmão Emerson é Juízes 16, do 10 ao 20, e Apocalipse 2, 21 e 23. Nós vamos cantar o hino O Senhor da Ceifa está chamando. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de verter. Vai depressa lhe anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão finos, bênção vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, que gostoso, né, irmão? Que hino maravilhoso. O hino 119, Ao Passar o Jordão. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como areia da
praia os remedos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh, que gloriosa vista será. Todos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu estará, e prostrado a seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será. Tantos como areia da praia, tantos como areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como areia da praia. Aleluia, glória a Deus. Que dia maravilhoso será, irmãos. Vamos orar pelos nomes que estão escritos neste livro, irmãos. E quem não fez seu pedido por escrito e quer se manifestar com levantar de suas mãos, lembre-se, nós temos um Deus que é poderoso e Ele supre as nossas necessidades todas. Senhor Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Pai, por estar na tua casa mais uma vez, Pai. É uma honra para nós estar aqui, Senhor Deus. É um privilégio muito grande, Pai. E nós entregamos em tuas mãos nessa hora, Pai, as pessoas que têm seus nomes escritos aqui, pessoas que creem em Ti, Pai, as pessoas que chegaram até nós pedindo oração, Pai. Abençoa cada família, Pai. Abençoa cada criança, cada jovem, Pai Celeste. Cura cada enfermidade, Pai. Nós pedimos a Ti, Pai, cada necessidade, Pai. Se é um emprego, Pai, se é uma união familiar, Pai, o que seja, Senhor Deus, o Senhor é poderoso para isso, Pai. Nós agradecemos, Pai, por esse grupo aqui reunido, pelo nosso pastor, pelo ministério, Pai, os obreiros, Pai, que têm saído ao redor do campo, Pai Celeste, a pregar a Tua palavra, Pai. Sê com cada um deles, Pai, guarda-o nessas estradas, nas rodovias, Pai. Abençoa, Pai, cada um como o Senhor tem nos abençoado também, Pai. Nós entregamos, Pai, essas pessoas todas em Tuas mãos. Assim também como pedimos as bênçãos sobre cada um de nós aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém, Pai eterno. Amém.
escritura, irmãos, está em Juízes 16, do verso 10 ao 20, e Apocalipse, capítulo 2, do 21 ao 23. Ao som de Somente Crer, vamos receber o irmão Emerson Caldeira. Saúde, amada igreja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez reunidos em torno da palavra de Deus. Dessa feita nós vamos ouvir o nosso profeta pregando a mensagem: uma igreja enganada pelo mundo. Eu vou ler apenas a passagem da leitura de Apocalipse e a de Juízes, que é uma leitura bem grande. Eu vou deixar com a mensagem o profeta lendo. Ele vai ler as escrituras novamente, mas vamos ler Apocalipse, capítulo 21 e 22 e 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com monte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Senhor nosso Deus, que o Senhor venha, ó Pai, vivificar a sua palavra em nosso meio, Senhor Jesus, e abrir os nossos corações para receber a sua palavra em completo no Espírito que foi pregada por seu profeta. É o que lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço ao pastor Cleomar Borges por mais esta oportunidade de estar aqui comentando da pregação de nosso profeta. Eu desejo chegar no assunto esta manhã, pois eu iria falar algo um pouquinho diferente se fosse ser um culto de cura, porém nós anunciamos que os cartões de oração seriam dados às 8 até 8:30 ou 9 horas, e eu somente... Ele chegou em casa poucos minutos atrás e ele disse que quase não havia ninguém aqui. Desta forma, ele não distribuiu os cartões de oração. Assim que nós iremos, eu pensei em tomar este tema para uma correção da igreja. E eu desejo falar sobre o assunto de uma igreja enganada pelo mundo. Eu desejaria ler um pouco agora do livro de Juízes, o capítulo 16, começando com o verso 10. E disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora em que poderias ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrares fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Delilah therefore took new ropes and bound him
Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. And there was liers in wait abiding in the chamber. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora onde poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de uma teia. E ela os fixou às estacas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então acordou do seu sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não declaraste em que consiste a tua força. E ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, tendo importunado ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobrindo-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como outros homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e buscaram o dinheiro ou trouxeram o dinheiro em sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, e ele rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começa a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Now I wish to read for a text for this subject. Agora eu desejaria ler para texto para esse assunto, encontrado no livro de Apocalipse, o capítulo 2, começando com os versos 21 e 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse das suas prostituições, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Possa o Senhor adicionar sua bênção à leitura da sua palavra. Samson, great deal like the church. Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou com, como nós diríamos, como uma expressão do mundo, começou com o pé direito, começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa
e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, ou adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja de hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja. Porém, parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Lembrem-se, nós não estamos num piquenique. Porém, nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que, quando elas se tornam um cristão, que isso é tudo que eles necessitam fazer. Que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão, e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça. Pois eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo, para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias, da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria e que ideias Ele nos daria. Porque Ele é o generalíssimo do exército do cristão. Sansão progrediu. Ele era um grande homem até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta. Até que ele saiu de seu próprio território e a igreja dirigiu-se bem e foi tudo bem até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus. Ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. É aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter, como Sansão,
companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diariamente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava. E milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo que desejar, desde ouvir, todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam, vão como o mundo vai. Dizem as coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fizeram um sucesso. Nós não podemos ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e de uísque tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. O sucesso da igreja repousa na pregação do Evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarro e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. Enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas. Porém, isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos nos comparar com o mundo. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. A primeira organização foi a Igreja Católica. E então veio a Igreja Luterana. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazê-la uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica. E Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez. E eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo,
maybe didn't know their ABC. Possivelmente não sabiam seu But they know abecedário, Christ. porém eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos. And they had to E give eles their tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Everybody had to Todos be a tinham que ser um doctor of doutor em divindade. That was another Isso foi cord uma to bind outra the church. corda que atou a igreja. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. What did they E o que do? eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus e não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. It's an abomination Isto in é the uma sight of God. abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. He cannot do it. Ele não pode fazer isto. E cada um tenta ter todo o conhecimento. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. E isto somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. They're trained for political Eles talk. são treinados para discursos políticos. E nós não necessitamos disso. Paulo disse, a palavra nos veio não somente, ou o Evangelho em palavras somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. That brought the gospel. Aquilo trouxe o Evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação, como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Now that's all Agora, right. isso está bem para uma oratória política. Porém, nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstrações. Não vem por uma oratória feita corretamente, para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isto vem através das demonstrações do poder do Cristo ressuscitado. That's the gospel. Esse é o Evangelho. To know Him in the power of His resurrection. Para conhecê-lo no poder da sua ressurreição. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Cada denominação. Os metodistas dirão, nós temos o homem mais inteligente. Os batistas dirão, e a Igreja de Cristo, e assim por diante, todos eles. Nós somos os mais inteligentes. Nosso povo, nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o Evangelho. Porém, eles o selecionam com cuidado. Ó Deus, tem misericórdia. Os selecionam com cuidado. Se eles estão doutrinados com sua certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisto em nenhuma maneira. Eu desejo alguém que pegue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado pelo Espírito Santo. Que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominações. Todo o conhecimento, eles dizem, nós conhecemos tudo a respeito disso. E alguns deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. Isto me lembra de um pequeno livro que eu li um dia. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Aleluia, que Deus continue abençoando as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Então, o assunto desta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Antes, para ter uma melhor compreensão, a gente deve saber o que é igreja. Muitas pessoas pensam que a igreja é a instituição, onde tem a placa, as paredes, a igreja. Isso não é igreja. A igreja é o ajuntamento do povo de Deus para adoração e prestação de culto, aonde os dons e ali os ministérios de Deus são exercidos ali, isso forma a igreja. Você não consegue ser a igreja sozinho, separado do corpo. Você não consegue ser a igreja sem ter um pastor, sem ter os ofícios da igreja. A igreja é completa com seus ofícios e os dons, ela é completa. Então, isso é a igreja. E aqui nessa mensagem, o profeta nos mostra a queda da igreja, que começou lá atrás, se tornando uma denominação. Ela deixou de ser a noiva e se tornou uma denominação. A Bíblia chama de grande prostituta. Então a gente tem que entender isso. Não se trata de nós. Graças a Deus nós temos a luz da palavra. Mas essa mensagem nos vai mostrar o quanto nós temos que ser grato por não ter sido enganado pelo mundo. E nós vamos ver isso no decorrer aqui desta mensagem. No parágrafo 5, diz assim: Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou seguindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir os seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Aí sempre que falar igreja aqui, vocês lembram, a igreja carnal, a igreja nominal. Não se trata de nós. Ele começou com os como diríamos, com uma expressão do mundo, começou com o pé direito. Começou de uma maneira correta,
guardando todos os preceitos, começou a guardar os mandamentos do Senhor, e enquanto Sansão seguia o Senhor o usava. Aos detalhes, os pontos que devemos frisar. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Você está seguindo a Deus? Estamos. Então esteja pronto para Deus te usar. Nós não sabemos como ou quando Deus vai usar, mas Deus quer te usar. E você estando de trás da palavra de Deus, Ele vai te usar. Oh, que maravilha! Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode usar mais. Imagina que tristeza, você chegar a um ponto em que Deus não pode mais te usar. Isso é terrível. Eu prefiro a morte. Isso é o que o verdadeiro cristão tem diante de Deus. Senhor, se não for para o Senhor me usar aqui na terra, não for para o Senhor me usar para ser uma testemunha aqui na terra, Senhor, eu não quero viver nem mais um dia. Porque o que adianta viver dessa forma? Então Deus não pode usar quando se distancia das coisas de Deus. Quando nós andamos firmemente, segurando nos seus mandamentos, nos mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adorando pela palavra escrita, aí Deus pode usar. Porque você está em comunhão com Deus. Em comunhão. Glória a Deus. O adoramos no Espírito e na verdade. Então Deus pode usar qualquer indivíduo. Aí você talvez pensa, mas será que Deus pode me usar? Qualquer indivíduo. Você está seguindo a Deus, está de trás de sua palavra? Ah, mas eu sou tão fraco e falho. Qualquer indivíduo. Sansão era falho e fraco. Sim, ele era fraco como homem. Mas Deus o usava. Nós vamos chegar em mais uns detalhes aqui sobre a força de Sansão, e vocês vão perceber, né, tudo que o nosso profeta passou aqui, uma maravilha de mensagem. Vale a pena sentar, ouvir, ler, meditar nesta mensagem, como nós estamos fazendo. Porém, quando eles tomam alguma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Está seguindo outra ideia. Desta forma, Sansão fez uma análise, uma saliente representação da igreja hoje. A igreja nominal, as denominações, deixaram de ser a igreja, se tornaram denominações. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e os seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos. E Deus estava com a igreja, porém parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Lembre-se, nós não estamos num piquenique. Porém, nós estamos em um campo de batalha. Então é necessário estarmos atentos. Atentos a quê? Atentos à palavra de Deus. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristão, que isso é tudo que elas necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam um cristão e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça, o profeta diz. Não ponha isso em sua cabeça, pois
eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos. Soldados para lutar. Deus nos deu arma para lutarmos. Oh, Jesus! E nós temos de ser treinados e criados e conhecer as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar. Nós temos que saber as técnicas do inimigo. E como nós vamos saber as técnicas do inimigo? Vamos pegar alguns livros para a gente estudar? Vamos pegar algumas filosofias, algumas coisas? Não. Não. Para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito nos revela. E por onde o Espírito tem revelado nesses últimos dias? Se não for através da mensagem do profeta de Deus, William Marion Branham. E isso não é para as denominações, isso é para a noiva eleita. A maneira de nós nos fortificarmos é estar de trás de sua palavra, é estar de trás da mensagem da hora. Glória a Deus, não precisamos de mais nada. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando vamos à guerra. Alguma de suas ideias, não. Porém, nós temos que tomar nossas próprias ideias. E aonde está a nossa própria ideia? A ideia da igreja eleita está na onde? Se não for na mensagem? Oh Deus, glória ao seu santo nome, Senhor. Da maneira que o Espírito Santo nos dirigir, é que a ideia Ele nos daria. Porque Ele é o generalíssimo do exército cristão. Ele é o nosso general. Ele que está à nossa frente com sua mensagem, nos guiando. Sansão progrediu, ele era um grande homem, até que ele começou por, assim dizer, nos chamaríamos isso, a fazer malandragem em volta. Não adianta você tentar outra forma. Existe apenas uma forma, que é a palavra do Senhor. Deixa a malandragem de lado. Oh, Jesus, glória a Deus. Até que ele saiu de seu próprio território. Olha o perigo. Começou a ter suas próprias ideias, sua malandragem, e saiu do seu território. Vamos parar um pouco aqui, jovens, irmãs, irmãos. Deus quer que você permaneça com sua palavra, de trás de sua palavra, mas Satanás quer que você saia de trás, saia desse território, porque para ele te pegar, ele não pode te pegar no território de Deus. Ele não pode te pegar com a palavra enquanto você estiver de trás da palavra. Mas se você sair para outro território. E quantos territórios tem aí? Quantos territórios chamativos. Chamativos. Oh, Jesus, que nós possamos estar firmes, guardados dentro do território de Deus. Porque para ele te pegar, ele vai ter que invadir o território de Deus. E quando uma nação invade outra nação, tem um exército daquela nação para proteger. E qual exército é maior do que o exército de Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ei, glória a seu santo nome, Senhor. E a igreja dirigiu-se bem. E foi tudo bem até que eles começaram a sair do território. Sansão começou a fletar, e ele não estava fletando com moças israelitas. Não, ele estava olhando lá fora, o mundo. As atrações do mundo. É a mesma coisa um jovem aqui de dentro
começar a olhar as moças lá do mundo, as moças olhar os rapazes lá do mundo, olhar aquela sujeira. Ele começou a olhar isso. E começou a flertar com as moças que não eram israelitas. Começou a flertar com uma moça filisteia, pagã, mundana, que não seguia o Deus Todo-Poderoso. Talvez dentro de a sua denominação filisteia, os seus ensinamentos, os seus segmentos que não estavam de acordo. E nós temos que tomar cuidado com isso. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus, ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos é aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter, como Sansão, companhias más. Companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Se deu bem enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor. E com qual povo que nós devemos ter a companhia? Se não for um do outro, se nós não podemos nos dar bem um com o outro? Eu quero me dar bem juntamente com vocês, igrejas, o irmão Levi, o irmão Daniel, o irmão Domar, todas as irmãs, os irmãos. Nós temos que nos dar bem um com o outro, não lá no mundo. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. E ele se deu bem, porém, quando ele começou a flertar com a má companhia, então ele arranjou problema. Oh! Má companhia traz problema. Parece até no começo, né, a coisa parece que está boa, mas o final é problema. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente e diligentemente a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava e milagres e sinais e maravilhas seguia a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se. Organização de homens. Ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas, querendo ser igual ao mundo, à organização política. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo, ele é dedicado a todo que desejar, deixe-os vir. Todas as nações, tribos, línguas e pessoas, Deus nunca prometeu que nós traçaríamos linhas divisórias. E foi isso que as denominações fizeram, linhas divisórias, dividindo o povo. Dividindo, passa um de uma igreja para lá, outro para lá, tudo dividido. Porque traçaram linhas divisórias. Porém, o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam, vão com o mundo, vão dizendo as coisas que eles dizem. Aí nós paramos um pouquinho aqui. É tanta gíria, é tanta linguagem mundana aí fora, isso não pode entrar na igreja. E a gente está ali no trabalho, junto com os amigos de trabalho, ali na escola, na faculdade e assim por diante. Companhias de pessoas ali, nós não podemos deixar ser influenciados, senão vamos começar a falar, ter o linguajar deles. Oh, Deus! Nos ajude a nos manter limpo disso. Oh, Jesus.
Glória ao seu santo nome, Senhor. Dizer as coisas que eles dizem, fazer um sucesso da maneira que eles fazem sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Não é esse o sucesso que Deus tem para nós. Aleluia, Jesus. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. É estar dentro do plano de Deus. Esse é o nosso sucesso. Glória a Deus. Nós nunca podemos ser por tomar como exemplo o mundo. Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e uísque, e tem feito grande sucesso através de contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará sucesso pela televisão. Oh, Deus. Pastor Joaquim chegou a comentar que ofereceram para ele até para colocar um programa lá na televisão. Ele não quis. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho e do poder de Deus. Esse é o sucesso. Jesus. Glória a Deus. E da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal, pela companhia de cigarros e as coisas e outras companhias, nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas. E quando nós o fizemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, porém, isso não é o que Deus nos ordenou fazer. Vou fazer isso aqui, ó. As denominações fazem isso. Mas lembrando, elas não são a igreja. Então as denominações fazem isso. Vamos trazer um grande número de pessoas através disso. Mas Deus tem o seu modo de trazer as pessoas. E Deus não está atrás de multidões. É seus eleitos. Aonde estiver o último, Ele vai dirigir a palavra até a ele. E vai chegar. Esse é o sucesso. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparências aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando, e se nós nos levantássemos como uma força de 10 milhões nessa manhã, o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos nos comparar com o mundo. Não, irmãos. Nós estamos aqui para andar contramão com o mundo. Nós estamos aqui para ir em direção oposta. Glória a Deus. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar, e a si mesma, a primeira organização foi a igreja católica, e então veio a igreja luterana. Quando eles se organizaram na igreja católica para fazê-la uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e Sansão quebrou as cordas das amarraduras da igreja católica, e Martim Lutero saiu com a organização. Então eles entraram na igreja com uma outra corda, como Dalila fez, e eles começaram, ao invés de ter homens chamados de Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam o seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e moderna, segundo os arodes políticos, e eles tinham que dar os seus pregadores
graus de doutor, todos tinham de ser um doutor em divindade. Isso foi uma outra corda que atou a igreja. E os homens saem em estrutura, cada seminário tentando produzir um eclesiástico melhor do que o outro, dessa forma. Suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pregador é um doutor em divindade. E o que eles fazem? Tentando mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar o seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e o conhecimento, porque é inimizade para Deus. Diz as Escrituras, ele diz, podem fazer isso. E cada um tentando ter um conhecimento, eles sabem exatamente o que fazem a palavra dizer. Glória a ti, Jesus. Demonstração, a palavra dizer. E isso somente se torna uma oratória política ao invés da mensagem em uma demonstração de poder e do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Eles são treinados para discursos políticos. E nós não necessitamos disso. Paulo disse, a palavra nos veio, não somente o evangelho em palavra somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aquilo trouxe o evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém, todos os homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação, com eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir, como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Agora, isso está bem para uma oratória política, porém, nós não estamos atrás dos encantos da palavra do homem. Paulo disse, o evangelho que eu prego não veio daquela maneira, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder da demonstração. Não vem por uma oratória feita corretamente para que sua sabedoria esteja, ou sua confiança esteja na sabedoria do homem. Porém, isso vem através da demonstração do poder de Cristo ressuscitado. Esse é o evangelho, para conhecê-lo no poder de sua ressurreição. Cada um tenta pensar que ele é um pouquinho mais inteligente do que o outro. Ei, perca de tempo. Cada denominação metodista dirão, nós temos o homem mais inteligente. Os batistas dirão que a igreja de Cristo, e assim por diante. Todos eles, nós somos os mais inteligentes. Nosso povo, nós não deixamos somente o homem comum ir pregar, eles não deixam. Nós não deixamos somente o homem comum ir pregar o evangelho, porém, eles o selecionam com cuidado. Oh Deus, tem misericórdia! Os selecionam com cuidado. Se eles estão doutrinados com sua certa doutrina, então eles os põem na igreja. Deus não pode tocar nisso em nenhuma maneira. Eu desejo que preguem para mim, que tenham sido selecionados com cuidado pelo Espírito Santo, que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominação. Todos os conhecimentos, eles dizem,
nós conhecemos todo a respeito disso, e algum deles não sabem o primeiro alfabeto do Espírito Santo. Eles negam isso. Então isso é a denominação. Nós devemos estar gratos pelo que Deus nos deu, uma mensagem que restaura, uma mensagem que abre o caminho, uma mensagem que nos traz revelação e nos mostra onde verdadeiramente a palavra está. Não cegados por uma denominação. Isso nos faz ser gratos, isso nos faz ser felizes. Um verdadeiro cristão não pode estar cabisbaixo, triste, porque ele está com a mensagem do rei. Nenhuma das denominações tem. Eles não têm a revelação dos 7 selos, eles não têm a mensagem, o sinal, eles não têm a ordem da igreja, eles não têm a mensagem da hora. Então temos que ser gratos a isso. Essa mensagem o profeta nos mostrou, a igreja nominal que foi enganada pelo mundo, mas aqui está uma igreja que foi revelada pelo Senhor. É você, cada um de nós, espalhados por esta terra e durante as eras. E estamos no final, sendo ajuntados para aquele grande dia, o arrebatamento. Que Deus continue abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um, e que possamos, ser abençoados ainda mais quando voltar em casa, remoendo esta mensagem. Glória a Deus. Amém. Você foi abençoado, irmão? Amém. Louvado seja Deus. Olha, tudo que nós temos é selecionado com muito cuidado por Deus. Isso é uma maravilha. Tudo que nós recebemos. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E que nosso Senhor continue abençoando o irmão Emerson, sua casa, com as bênçãos desta mensagem. Que coisas selecionadas por Deus custam alto preço, mas trazem grandes bênçãos para nós. Amém? Vamos ouvir o hino? Que maravilha, né? Nós somos felizes, irmãos. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia, Jesus. Sansão achava que ele podia andar sozinho, né? Mas nós aprendemos que nós não podemos andar sozinhos. Aleluia. Aí quando ele saiu andando sozinho, Deus que deu. Nós não, nós sempre estamos juntos, unidos. Isso foi muito bom, Emerson. Nós temos que estar juntos, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir o hino. Água viva sai do manancial, que é Cristo Redentor. Ele traz do céu vida eternal e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte do amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério
Filho a todos traz, outras águas há, mas nenhuma é igual a do Príncipe da paz. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Aleluia, glória a Deus. Cumprimente a seu irmão em nome do Senhor Jesus Cristo e até na escola dominical, né? Nós temos culto todo dia, né, irmãos? Isso é muito bom, né? Mas para nós nos reunirmos aqui até domingo de manhã. Deus os abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Que bênção. Aleluia. Amém.